O São Paulo aposta no futuro e no passado, mas se esquece de viver o presente. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos comentam. Semana difícil aí para o São Paulo, né? O São Paulo perdeu do Bahia no sábado. Ontem tivemos aí o sorteio das chaves aí, né, dos confrontos na Copa do Brasil e na Libertadores. E, de novo, né, muita gente reclamando, gente querendo que o Zubeldia seja mandado embora, uma choradeira para jogador A, o jogador B jogar ou não jogar. E aí a gente tem essa questão, né? Tem a questão aí, né, da nossa intrépida direção, né, do São Paulo, que cada vez mais mostra menos o que deveria ser feito, né? Então a gente tem essa situação aí que envolve São Paulo. Então vamos pegar aí cada personagem e vamos destrinchar um pouquinho. Primeiro, vamos falar, vai, Zubeldia. O que eu acho? Eu acho que ele tem muito mérito com relação ao São Paulo ter se classificado bem na Libertadores, de o time ser um time guerreiro, valente e tudo mais. Dá para ver que ele se dá muito bem, né, se integra muito bem com os jogadores parece que gostam bastante dele. Então, tem pontos bons, né? Da maneira tática, não acho esse negócio que o São Paulo é um catado, que o São Paulo é mal treinado, porque tem, tem um padrão de jogo, né? Você pode não gostar, você pode achar que não é bonito, mas tem um sistema de jogo definido, né? Eu também discordo de algumas coisas, mas tem um padrão. Porém, o que eu acho que ele deve melhorar? Não tem que ficar mais sendo suspenso, tem que maneirar com relação a isso. Deixa os assistentes dele reclamar. E a direção de São Paulo deveria até multá-lo quando ele for suspenso, né? Então, acho que essa que é a questão, né? Na vez de haver uns torcedores chamando aí de técnico home office, e aí só contribui para ele ter muita gente contra, né? Como ele já tem aí há muito tempo. Com relação aos jogadores, dá para perceber que tem jogador que está cansado, que jogador tal, né? Jogador contundido, jogador que não está jogando bem, né? Mas tem algumas questões aí que a gente tem que colocar, né? Na minha opinião, o Wendel, todo mundo queria quando foi contratado, todo mundo gostou quando houve a possibilidade de contratar, foi contratado, né? Quis jogar no São Paulo, né? Ele teve outras propostas, mas até agora não correspondeu em nada. Vou falar que ele não é um inútil, que não vai servir. Não vou falar isso. Mas é um jogador que deve muito, né? Sobre os meninos da base. É, Só mesmo uma pessoa muito otimista, né, ou que tem um amor cego pela base, como alguns têm, que acreditavam que eles iriam resolver tudo, né? Não estão jogando, né? Jogam uma partida boa, outra ruim, duas ruins. Era isso que a gente tinha que esperar, né? E aí você achar que o elenco é muito bom por causa dos garotos, não adianta, né? Porque assim, se algum jogador fosse extremamente acima da média, já teria vindo propostas muito altas da Europa, times aí. Você vê a proposta que o Alves tem é do CSK, né? Que é um patamar abaixo, do futebol europeu, né?
O, o menino Ângelo lá foi vendido, né? Por um preço que eu acho baixo, mas assim, o cara nunca jogou no profissional, né? É uma promessa. São Paulo tá precisando de dinheiro, então não tem o que fazer, né? Se tivesse proposta por outro jogador com menos cartaz que o Ângelo, eu também teria vendido e é essa que é a questão, tá? Pablo Maia também muito mal, né? São Paulo tem uma expectativa de vendê-lo. E eu acho que se esses times europeus aí, se forem esses times europeus que é, têm a intenção de contratá-lo, vendo esses últimos jogos, eu não contrataria não, né? Sobre a torcida, né? Eu acho que, assim, tem gente que não quer lidar com a realidade, né? Você vê um time que não gastou nada em contratação de jogador, né, em pagar direitos federativos, né, não em salário. Você vê que seus jogadores mais famosos vivem machucados. Você repara que a gente está dependendo de jogadores da base, precisa preencher o banco com o banco da base. Meu, será que pô, você não tem noção que esse ano é difícil? São Paulo em crise financeira. Você acha que São Paulo vai competir no mesmo patamar de outros times aí que tem muita grana, contrata um monte de jogador, né? Tem três jogadores por posição? Eu acho que aí, assim, ou você não sabe nada de futebol, né? Começou a assistir futebol esse ano, ou você tá preso àquela coisa do passado, que o São Paulo é um time grande. E isso não vai deixar de ser. Mas o momento do São Paulo não é bom, né? Você acha que só trocar o técnico vai fazer diferença, vai mudar muito o time? Não vai. Não vai fazer o André Silva fazer 3 gols por jogo, não vai fazer o Rian Francisco se posicionar direito, né? Você olha o jogo contra o Bahia, o Luciano lá, loucão, reclamando, vários lances por cento tá errado. Aí alguns tentam justificar, né, para os caras da base, é porque não tem esquema para eles jogarem. Cara, não vai montar, não tem que montar esquema para jogador da base jogar, né? Jogador é novo, nem entra em questão de salarial, de dinheiro, nada disso. Mas o jogador é novo, ele tem que se adaptar, ele tem que se adaptar ao time, ele tem que se adaptar ao técnico, não é o técnico que tem que se adaptar a ele, tá? Não é o Pelé, não é o Maradona, não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo que os times têm que se adaptar para eles. São jogadores da base, eles têm que jogar do jeito que o time joga e tentar fazer o máximo possível, né? Treinam, tem que assimilar o que que é passado nos treinos e tem que jogar do jeito que o técnico acha melhor, tá? Esse negócio aí que muitos caras aí comentam, ficam falando, tem que mandar o Zubeldia embora porque ele não se adapta ao elenco dele. Não, o elenco também tem que se adaptar, o elenco também tem que fazer a parte dele, tá? E ainda jogadores mais jovens, mais ainda, tá? Quando você começa a sua carreira em qualquer outra esfera, né, profissional, quando você entra lá, o primeiro emprego, tal, você tem que dar o gás, né? Você tem que mostrar ao que você veio. A empresa não vai se adaptar a gente, né? Quem trabalha aí sabe, quem já teve seu primeiro emprego, eu há muito tempo atrás, tentei me adaptar ao lugar que eu trabalhei, né? Não só quando jovem, sempre quando eu entro num novo emprego, certo? Nunca vou esperar que o emprego vai se adaptar a mim, né? Então, essa que é uma grande questão. E vamos deixei por último sobre a direção, é lamentável, né? Eu penso assim, pô, vamos começar. Belmonte, tirou férias. Porra, meu, São Paulo vai ficar aí um mês praticamente sem jogar, por que que não tirou férias agora, nessa época? Não, enquanto tá tendo jogo, você é diretor de futebol, rapaz. O time tá jogando. Aí você resolve estar de férias. E não importa se tem questão familiar, se sua mulher só pode viajar agora. Velho, futebol, você quis trabalhar com futebol. Você tem que seguir as datas do futebol, cara. Meu, isso daí, pra mim, é inconcebível isso. Certo? O cara, em plenas competições, em plenos jogos importantes, o cara vai tirar férias, meu. Não. Desculpa. Não tem justificativa. Sobre o Casares, né? É evidente.
ninguém ia gostar de ver lá o Casares assistindo o jogo da Champions League. E também, né, é de uma ingenuidade, uma infantilidade, uma tolice, tá? Velho, eu sei que ele foi lá para a Europa também para conversar com o Marinax, para vender, fazer a venda do Ângelo. Velho, ele poderia ter assistido esse jogo. Só que não mostra, né? Não, tem que mostrar. O Pavão tem que mostrar o que tá fazendo. De errado, né? Se ele tivesse lá, tirado uma foto com o Marinax, falando assim, ó, estão fechando uma parceria aqui, conversando, tal, tirando foto lá com algum dirigente do Strasbourg lá, ó, fizemos a venda aqui do Ângelo, tal, tentar falar alguma coisa boa que tem essa venda, tudo mais. Aí o cara lá parece que tá indo a lazer, entendeu? É complicado. Aí fica difícil também de falar assim, pô, o São Paulo vai brigar por título. Meu, olha com essa mentalidade, sabe? Tudo começa por quem dirige, tá? Então, eu penso assim, o que os jogadores pensam, meu? Vai olhando isso aí, meu. Não dá pra respeitar muito, não dá pra, sabe? Então fica muito difícil, né? Como eu disse aqui ao começo do vídeo, né, minha fala inicial, é isso. São Paulo está preso no passado, né, num passado glorioso, num passado onde dominava o futebol brasileiro, num passado onde tinha grandes jogadores, num passado de apostar em jogadores de mais idade que realmente hoje não tem mais o mesmo rendimento do que há 10 anos atrás. Então, vive, né? Aposta nesse passado. Aposta no futuro, achando que todo jogador da base que subir vai resolver, vai ser craque e podem só ser no máximo aí bons jogadores, ninguém sabe, né? E esquece de viver o presente, né? O presente do São Paulo é ruim, tá? Eu acho assim, tem coisas muito piores aí do que a derrota para o Bahia, né? Eu acho que o Bahia, não pelo Rogério Ceni, que eu não acho um técnico grande coisa, mas pelo elenco que tem um elenco melhor que o São Paulo, né? Tem mais opções. Então, perder do Bahia acho que não é nenhuma vergonha. E agora o São Paulo vai ter que encarar aí, né? O sorteio aconteceu ontem, né? Tanto da Libertadores como da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, né? O Real Madrid brasileiro, como alguns jornalistas acham, né? Eu acho que o São Paulo tem plena chance de classificar, né? Afinal, é um time de segunda divisão que não está bem na Série B. Então, acho que o São Paulo pode fazer um bom jogo e pode classificar, né? No Na Libertadores, pegou o Atlético Nacional. Não digo que foi a melhor opção, mas longe também de ser a pior opção, né? O Atlético Nacional, ele fez dos 6 jogos, ele perdeu todos fora, ganhou todos em casa. Então ele tem um fator casa muito forte, né? Mas pensando que o São Paulo sabe, né, jogar fora de casa, pode ser que o São Paulo consiga aí uma classificação também, né? Mas não vou menosprezar, o Atlético Nacional aí tem alguns jogadores que estão se destacando. Muito provavelmente a Europa vai levá-los. Então, a gente tem perspectiva também de passar, né? Acho que vai ser um jogo equilibrado, mas acho que tem perspectiva de passar. Cumprindo essa parte, né? Já chegou nas quartas de final de ambas as competições, já teremos aí já clareia um pouco aí, né? Os objetivos. E aí a gente vê o que vai acontecer. Mas que o São Paulo não tem caixa para jogar as 3 competições, isso é certo. Vamos ver aí como que vão acontecer aí os reforços, né? Vamos ver que jogador vem, né? Eu realmente não tenho preconceito se for um jogador mais velho, mas se for um jogador mais velho que joga com frequência, beleza. O problema é contratar um jogador mais velho que fica machucado toda hora, né? Que é o caso do Lucas, o próprio Oscar esse ano também tá machucando toda hora. Aí, não sei se vale a pena, certo? Então, pessoal, é isso aí, né? Desculpa a minha voz, né? Eu tô meio sinusite, meio gripe, meio alguma coisa aí. E espero aí, né, que o São Paulo se acerte. A gente tem mais um jogo antes da parada, né? Ainda tá FIFA, mas tem mais um jogo aí contra o Vasco e espero que o São Paulo vença o Vasco
E aí, logo, logo a gente volta aí com mais algum outro vídeo. Tá certo? Então, pessoal, grande abraço. Até o próximo vídeo.